espaço aberto para profissional liberal, para a empresa divulgar os seus trabalhos, ter os cortes, para passar para clientes, fornecedores, amigos, parceiros, enfim, mais uma ferramenta para divulgação nessa mídia fantástica que existe. A primeira entrevistada, eu sou até suspeito para falar, era uma amiga, uma irmã, vizinha, mãe de 2 filhos, casada com um amigo meu de infância, 20 anos no mercado financeiro, agora numa nova empreitada, mexendo com inteligência emocional. Uma coisa nova, nós vamos aprender muito, e é isso aí. A Água Porto Real já está aí, a de Deus está lá de fora, e eu tenho a honra de dividir esse espaço para entrevistar a nossa entrevistada, que agora mesmo vai ser apresentada. Eu chamo a Esmeralda, minha esposa, amiga também. Eu falo para ele me chamar de Esme, gente, mas ele não dá conta. E a nossa estrela também não dá conta, porque Esmeralda é para os íntimos, muito íntimos. Muito boa noite para todos vocês. Que orgulho nós estarmos aqui nesse espaço maravilhoso, entrevistando hoje a estrela da noite, Fernanda Della Libera. Ela que está brilhando nas empresas, ela está brilhando com as mentorias para mulheres, ela está fazendo de sua carreira, que eu digo para ela, que ela já começou assim, no puro sucesso. Muito boa noite, querida amiga Fernanda Della Libera. O que você vai contar para nós aqui hoje, Fê? Olha só, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar tendo o privilégio de estar estreando esse ambiente, Alfredo. Que eu já cheguei aqui, pessoal, profetizando, né? Porque tem um poder sobrenatural daquilo que a gente fala. E, gente, Uberaba merece, né? E meu amigo Alfredo, minha amiga Isme, eu conheço ele há anos, somos irmãos. E realmente ele gosta de coisas boas e está um ambiente lindo, parabéns, já é sucesso também. Porque o sucesso, Esme, é exatamente isso. Quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, você vive o seu flow. Viver o flow, eu falo que o que é o flow? O flow é a recompensa de Deus quando estamos fazendo, entregando ao Alfredo aquilo que fomos chamados para fazer. Verdade. E assim, já está sendo um sucesso por onde eu tenho passado, porque eu estou vivendo, amiga, o que eu fui chamada para fazer. E você também. Então, parabéns, obrigada. Boa noite aí para os nossos ouvintes. Eu sei que você está aí, nossos convidados. Encaminhe este link, porque eu tenho certeza que tem alguém que precisa acessar esse conteúdo que tem um poder de transformar vidas, um poder de conectar pessoas, um poder de gerar empatia. E algo que faz uma transformação não só nos nossos dias, não só em você, mas através de você. Você poder transformar ambientes que você acessa. Então, que você possa se conectar e você possa encaminhar, que você possa postar, marque a Fernanda, marque o Podcast Star, marque aí a nossa amiga Esme Nasser. Eu chamo ela de Esmeralda, viu, gente? Eu devo bronca, mas é porque eu e o Alfredo somos íntimos, né, Alfredo? Muito íntimos, é por isso, viu, gente? Só eles que podem. Não pode ninguém mais. Mas é isso aí, muito bom. Vamos começar aí esse bate-papo, que vai ser bem descontraído, e eu quero já me colocar aqui à disposição de cada um de vocês ouvintes, para entender mais aí, você que é empresa que está nos ouvindo, você que quer investir no seu quadro de colaboradores, a Esme, você que quer fazer aí um evento, um treinamento. Então, nós temos aí várias maneiras de trabalhar o conteúdo que hoje agrega em qualquer situação. Inteligência emocional e comportamento humano. Então, vamos lá. Vamos começar com a sabatina, mas muito leve, porque o assunto é amplo. Fernanda, crenças limitantes. De onde vêm as crenças limitantes? E por que elas têm tanto poder sobre a gente? Alfredo, quando a gente fala em inteligência emocional, o que é, primeiramente, assim, para esboçar um pouco o nosso bate-papo? A inteligência emocional é a capacidade de você saber quem você é. É a capacidade de você colocar uma lupa nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nas suas emoções. E a partir daí, quando você sabe quem você sabe lidar melhor com as pessoas que são diferentes de você. Você sabe lidar melhor com as suas frustrações, com os medos, com os traumas. E de onde vem a crença limitante?
Eu digo que todos nós, pessoal, temos crenças limitantes. Pessoas que têm crenças de escassez, crenças de não merecimento. Essas crenças, elas começaram na nossa infância. Essas crenças, ela vêm de coisas que nós vimos, ouvimos ou sentimos. E as crenças, ela limita as nossas possibilidades. E geralmente está no nosso inconsciente, porque 80% dos nossos pensamentos estão no nosso inconsciente. Mas isso vai reverberar no nosso dia a dia, Esme. Vai reverberar nas nossas decisões. Vai fazer com que você limite as possibilidades e os seus sonhos. Porque o seu inconsciente vai te mandar uma informação de que você não pode, você não consegue, você não é capaz, que aquele lugar não é para você, que você não merece aquilo. Então, as crenças, muitas vezes, Alfredo, ela nos limita a romper e a viver realmente uma vida diferente, uma vida próspera e uma vida abundante. Podemos dizer que é um bloqueio, né? Lá da infância, né? Que vem junto com essas crenças, não é isso, Fê? Sim, Ismi. Por exemplo, quem não já ouviu, né? Dinheiro não dá em pé de árvore, homem é tudo igual, homem não presta. E quem já não ouviu essas falas que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós? As crenças limitantes, dinheiro é sujo. Pegou em dinheiro, menino, vai lavar a mão, porque dinheiro é sujo. O que aquela criança que ouviu que dinheiro é sujo, ela cresce pensando o quê? Dinheiro é sujo e dinheiro não é para mim. O que aquela mulher que às vezes hoje tem dificuldades em seus relacionamentos e acha que ela não merece um relacionamento saudável e viver realmente um relacionamento de muita harmonia, de muita paz, porque ela acredita que homem é tudo igual, que homem não presta. Então, as crenças, geralmente, Esme, está ligada sim. Aquilo que os nossos pais, muitas vezes, também aprenderam e nos passou. E nos passou para nos proteger. Quantos de nós vivemos, Alfredo, em um ambiente realmente de muita escassez, onde faltou o básico, faltou alimentação, faltou educação. Só que você cresce entendendo que aquela falta, ela te limita. E que quando você tem uma possibilidade de acessar coisas novas, o que o seu inconsciente faz? Não, isso não é para mim. E aí entra também um outro fator muito importante dentro da inteligência emocional, que é a autossabotagem. Você se sabota para não acessar o próximo nível. E eu falo que a gente para de viver os ciclos e vive em círculos. E o que é viver em círculos? É exatamente quando você pensa em romper, você volta. E nós devemos viver em ciclos, pessoal. Precisamos aprender a dar os próximos passos, confiando. E como que você vai dar próximos passos? Sabendo quem você é. E como você sabe quem você é? Passando pelo processo de desenvolvimento humano e de inteligência emocional. Descobrindo isso, né? Descobrindo a sua verdadeira essência. Como que a gente diferencia essas crenças limitantes de uma realidade concreta? Bacana a sua pergunta, Esme, muito bacana. A crença limitante é aquela fala que você ouve sempre. Essas falas que a pessoa diz, eu aprendi com a minha avó. Não, meu pai era assim, Alfredo. Por isso eu sou assim. Não, minha filha, nós não podemos acessar isso. Por quê? Porque dinheiro é difícil. Quantas vezes você ouve tudo isso e isso você identifica que é uma crença? São falas de repetição limitantes. Já a realidade, ela é diferente. A realidade é algo que você acessa, que você muda e que você transforma. A crença, ela vai embora? Não, ela não vai embora. A crença, você trabalha para aprender a não deixar ela limitar as suas possibilidades. Mas o que a crença faz? Todas as vezes que você vai mudar de nível, a crença, ela grita. Ela grita. Porque nós, no passado, tudo que nós ouvimos, sentimos ou vimos, nos limitou e nos fez ter crenças. E aí, no presente, temos que fazer escolhas. No presente, nós adultos, Alfredo, podemos fazer o quê? Ou nós vamos repelir, ou nós vamos repetir, ou nós seremos o protagonista das nossas histórias. Então, como que você diferencia, Esme? Quando você primeiro identifica uma crença. Quando você vê que você está se auto-sabotando e você fala, não, eu não vou mais repetir esse padrão. Então, quando você define que eu vou ser a protagonista da minha história. Não é porque minha mãe foi assim, o meu pai foi assim, os meus avós foram assim, que eu também tenho que ser assim.
E aí você passa o quê? A repelir aquilo e repetir, não mais repetir e ser protagonista. A gente fala que é o princípio da honra, né? Honrar pai e mãe. Sim, pessoal, honrar pai e mãe, inclusive está nos 10 mandamentos. Mas essa honra, muitas vezes, Alfredo, a gente quer dar dupla honra. Sabe como? A gente quer viver uma vida onde, quando você está progredindo, você olha para trás e vê que os seus pais não progrediram. E aí a sua crença grita. Não. Padrões dele. Exatamente, Ismê. Como eu vou romper, sendo que a minha mãe está tão difícil, sendo que a minha mãe está doente, sendo que os meus irmãos não prosperaram. E aí veio o quê? O seu inconsciente gritando. Isso não é para você. Engole o choro. Sai daí. Então, quais são os 3 pilares mais importantes que, quando você detecta, você tem que fazer? Primeiro, identifique essa crença. E depois você crie crenças fortalecedoras. Veja aquilo que você está repetindo, que você identifica em seus pais, que você identifica nas pessoas que, de uma certa maneira, em algum momento da sua vida, foram seus mentores. Tem pessoas, Ismê, que ficam... eu conheço pessoas que desenvolveram a gagueira. E essa gagueira, ela foi resultado de uma professora que desmereceu essa aluna no meio de todo mundo. Quem é que lembra da época em que, quando você não tinha um bom desempenho, as professoras... Não é do meu tempo, tá, gente? Eu sou nova ainda. Exposto na frente de todo mundo. Exatamente. Ou então batia na palma da mão com a régua. Isso tudo gerou o quê? Jogava papel de bolinha nos alunos. Só que aquilo era uma... Passou por tudo isso. Passou por tudo isso. Não nem lembrar. E aí a gente gera uma crença o quê? Não, eu sou forte. Não, mas tem que ser assim. Não, porque eu fui criado assim. E aí você começa a identificar. Então, identifique. E eu acho que todos os nossos ouvintes aí já devem estar se conectando muito. Algumas fichas aí estão caindo, né? Porque eu mesmo já ouvi muitos da minha mãe. Minha filha, olha, você não pode. Esse ambiente não é para você. Minha filha, toma cuidado. Quem conhece a mãe do Afeganistão? Às vezes a gente tem umas mães que é Afeganistão, né? Fernanda, você falou, a ficha está caindo. A moçada aí não sabe o que é. Mas nós que passamos por orelhão... Você está falando que a ficha está caindo, a minha está igual quando você ligava Interubando, está caindo uma atrás da outra, porque é muita coisa. É muita coisa. A gente passou na escola, aquela história, o homem não chora, não leva desaforo para casa. A gente ouvia isso demais dos pais da gente, porque também, por exemplo, meu pai e minha mãe é da década de 30, né? Então aí você vê, também não é culpa deles. Não. Era um outro mundo. Que bom que tem essas ferramentas, tem uma pessoa como você para destravar, porque todo mundo, acho que todo mundo que está ouvindo, está entendendo que tem bloqueios. Sim, Alfredo. E sabe o que é bacana, Ismê? Tudo aquilo que você foca expande. Então, quando você identifica uma crença limitante, quando você identifica que você está com a crença de não merecimento, uma crença de escassez, mesmo que ela vai gritar quando você for mudar de nível, todas as vezes que você tiver uma oportunidade extraordinária na sua vida, a crença vai gritar. Mas você identifica ela e devolve. Devolve para o universo. E fale, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Eu vou acessar coisas novas, eu vou escrever a minha história. E a partir de hoje eu decido ser protagonista da minha história. E nunca é tarde, pessoal, porque muitas vezes nós temos crenças de viver uma vida escassa pelas crenças dos nossos pais de que contenta com pouco. Contenta com pouco. E eu não quero que ninguém seja ganancioso, mas tem uma diferença muito grande entre ser ganancioso e ser ambicioso. E a ambição, na dose certa, ela te projeta, ela te faz mudar de nível. Então, que bom se você puder, Alfredo, saber quem você é, aprender a lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos e as suas emoções e cortar pela raiz algo que talvez limita tantas pessoas, que talvez faz com que tantas pessoas parem de sonhar, que talvez não deixe as pessoas mudar o nível e contar uma nova história. E sabe o que é verdadeiramente dar honra para os nossos pais? É quando a minha mãe me vê brilhando, ela fala, uau, a minha filha quis fazer diferente. É quando os meus irmãos me vê brilhando, eles vão dizer, uau, a minha irmã conseguiu romper. Sente orgulho, né? Vão sentir orgulho. E às vezes, Fernanda, muitas vezes os pais subestimam os filhos. Não sabem que eles são capazes. Autoproteção, medo deles sofrerem, crenças. Entende, Smê? Então, é muito importante quando você identifica tudo isso, coloca uma lupa em tudo isso e começa a criar crenças fortalecedoras. Dentro da inteligência emocional, eu ensino aí os meus mentorados a
a fazer a sua crença fortalecedora. Eu ensino eles a fazer o seu eu sou, o seu eu tenho e o seu eu posso. Por que isso muda? Tipo porque mantra. Você ouviu a vida inteira crenças limitantes. E aí, quando você cria uma crença fortalecedora, você está mandando para o seu cérebro, Alfredo, um novo comando. Um comando de poder. Eu sou. O que você é? Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou destemida, eu sou capaz. Eu posso. O que você pode? Eu posso transformar a vida de muitas pessoas com conteúdo valioso. E eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho coragem. Eu tenho disposição. Eu tenho a capacidade de escrever a minha história. Uma história de vitória, uma história de sucesso, uma história onde eu estou vivendo o meu propósito e cumprindo o meu chamado. Então, quando você faz esse pequeno exercício, pessoal, cria o seu eu sou. E uma dica para os nossos ouvintes. Como eu vou criar o meu eu sou, Fernanda? A pergunta é, o que hoje você acha que você não é? Porque o que você acha que você não é, você vai criar dizendo que você é. Ah, Fernanda, eu não sou capaz. Então você vai criar, eu sou capaz. O que você acha que você não tem? Ah, Fernanda, eu não tenho os recursos que eu preciso para mudar de vida. Então você vai criar, eu tenho todos os recursos favoráveis para ter uma vida extraordinária. E o que você acha que você não pode? Ah, eu não posso acessar esses ambientes porque não é para mim. Eu me sinto tão distante desse lugar. E aí você cria, eu tenho a capacidade de alcançar lugares inimagináveis. Comece a criar as suas crenças fortalecedoras. Como? Identificando as crenças que te limitam a romper. Pura força do pensamento também, né? Começa tudo na mente, Esme. E olha só que bacana, pessoal. O nosso cérebro, isso a neurociência explica, ele acredita na história que nós contamos para ele, Alfredo. Então imagina, tem 44 anos que o cérebro da Fernanda conta uma história de medo, de escassez, de não merecimento, de dor, autossabotagem, procrastinação. E aí a Fernanda acostumou, porque o cérebro, ele quer economizar energia, então ele fica na zona de conforto. Mas quando eu decido criar essas crenças fortalecedoras, palavras poderosas, quando eu começo a fazer exercícios em direção a isso, o que acontece? Tudo muda, porque o seu cérebro começa a acreditar naquela história nova que você está contando. E eu gosto muito dessa frase que eu falo para os meus mentorados. Se você acredita que você pode e se você acredita que você não pode, as duas coisas estão certas. Então comece a acreditar que você pode, que você é, que você tem. Porque aí você vai gerar em você essa energia, essa conexão. E as coisas vão começar a mudar ao seu redor. Quando a gente fala em prosperidade e abundância, né, Alfredo? Porque todo mundo quer ser próspero e quer ser abundante. Então o que é a prosperidade e abundância? Não é riqueza. A riqueza é a consequência. A prosperidade e abundância é estado de espírito. A Bíblia tem um versículo que diz, assim como você vê a sua alma, assim você é. Como que você está vendo a sua alma hoje? Triste? Abatida? Adoecida? Aniquilada? Não. Veja a sua alma de uma outra maneira. Tira essas escamas dos seus olhos e peça esse olhar diferente de um mundo de possibilidades. Não seja uma pessoa murmuradora, mas seja uma pessoa forte, seja uma pessoa destemida e seja uma pessoa corajosa. Vamos dar uma boa noite para Margarete Azevedo. Ela está te parabenizando ao programa e convidar uma pessoa tão especial como a Fernanda. Ó. Beleza, o Daniel está te dando os parabéns pela apresentação. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí, tá, pessoal? Encaminha esse link aí, vai ficar gravado, né, Ismael? Luísa. Ê, Luísa. Tá falando que você sabe muito. Ê, Luísa. A gente está sempre em evolução. Fernanda, mudando um pouco o tema, sobre procrastinação. Eu, sempre que eu ouço essa palavra, me remete, para você ver, até pode ser até uma crença limitante, a preguiça, né? Ela tem uma correlação com preguiça, né? E como que a gente tem um procedimento para a gente tirar isso da vida da gente, que isso atrasa tanto, deixa a gente até infeliz, deixa frustrado. Quais são as dicas para a gente romper? Alfredo, a procrastinação, ela realmente vem de situações também que nós vivemos. Talvez um trauma, talvez uma frustração, talvez um momento em que você tentou fazer algo na sua vida e não conseguiu, e por você não ter conseguido, você se auto-sabotou, e por você se sabotar, você sempre começa alguma coisa e para. Porque o seu cérebro manda um comando, o seu inconsciente manda um comando para o seu cérebro de que você não é
capaz. O seu cérebro quer economizar energia. Então, como ele quer economizar energia, ele vai sempre te manter na zona de conforto. E a procrastinação é isso. Ah, amanhã eu faço. Ah, semana que vem eu começo. Todo mundo aí começa o ano e fala, não, esse ano vai ser diferente. Aí você vai lá e pula as ondinhas, coloca amarelo, coloca branco e acha que vai dar tudo certo, né? Faz uma oração. E não dá um passo. E aí o que tá? É porque a procrastinação, você vê muitas coisas para você fazer, e aí você se sabota achando que está muito difícil e não faz. Uma dica para quem procrastina é, primeiro, saiba quem você é. Foque nos seus objetivos. Coloque no papel os seus sonhos. Faça perguntas poderosas. Se eu vencer essa procrastinação, quantas coisas eu vou conquistar? E comece por pequenas atividades. Eu costumo dizer para os meus mentorados assim, são pequenas ações que te levam a grandes resultados. Ou seja, eu tenho muitos livros para eu ler. Tá, então se você tem muitos livros para você ler, não queira ler todos de uma vez. Mas comece um livro e 10 páginas por dia. Gente, o que é? A gente não vai na academia para criar músculo? O nosso cérebro é a mesma coisa. Você tem que fazer exercícios e dar comandos para que ele jogue a seu favor. O seu cérebro, ouvinte, ele vai estar sempre economizando energia, Ismê. E ele quer que você fique na zona de conforto. Então, todas as vezes que você sai do confronto e vai para o confronto, você é transformado. Alfredo, você quer ver um exemplo? Todos nós, quando começamos a aprender a dirigir, meu Deus, eu não vou dar conta. Porque eu não sei se eu dou seta, se eu olho no retrovisor, se eu olho no para-brisa. Era muita informação. O carro vai apagar. Por quê? O seu cérebro estava ali entrando em conflito, porque eram muitas informações, ele estava saindo daquela zona de conforto. E hoje você faz tudo automaticamente. Depois que você aprende, faz automático. O que você fez? Exercício de constância. Então, eu falo que a disciplina e a constância te leva para um próximo nível. Ismê, a minha mentoria só é sucesso, não além do conteúdo ser poderoso, mas ela só é sucesso se o meu mentorado tomar uma decisão de ser transformado. Você falou que as crenças limitantes têm muito com coisas que a gente viveu no passado. Sim. A procrastinação também tem trauma, tem experiência do passado? Também. Talvez você foi um vicioso, filho que teve uma mãe super protetora, e todas as vezes que o Alfredo queria se posicionar, a mãe dele vinha achando que estava protegendo ele, mas ela estava te podando. Deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu vou. Quantas vezes os nossos pais não deixou você se frustrar? Não deixou você caminhar sozinho? Não deixa crescer, não, né? achando que eu tenho dó, ele vai sofrer. E aí o que acontece com o Alfredo adulto? Procrastina. Porque o inconsciente dele entende, alguém vai fazer por mim. E o seu cérebro automaticamente está o quê? Economizando energia. Deixa quieto, Alfredo, tá bom do jeito que tá. Porque você vai gastar muita energia para partir para a ação. Alfredo, olha só, nossos ouvintes, Ismê, o nosso cérebro acredita na história que você conta para ele, ok? O seu cérebro ele não distingue o que é verdade de mentira. Uau! Se ele não distingue o que é verdade de mentira, comece a contar para o seu cérebro uma nova história. Comece a dar comandos para o seu cérebro, comece a fazer atividades para o seu cérebro, para que então você seja, a partir daí, ser transformado. E para isso deve ter muitas técnicas, né, Fernanda? Todas são técnicas, Mi. Todos os seus mentorados passam por essas técnicas, né? Todos os meus mentorados, todo encontro a gente tem uma técnica. Por quê? Porque você não vai à academia e faz um exercício específico para o glúten, né, para o bíceps. A mentoria é a mesma coisa. Cada encontro é uma atividade para você fazer para o seu medo, para a sua ansiedade, para a procrastinação, para as crenças, para os traumas. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que voltar ao nosso passado, porque o tempo não cura. Ah, o tempo cura. Ah, larga isso para lá. Não cura, gente. A gente tem que voltar ao nosso passado, ressignificar o nosso passado, resolver todas as nossas pendências do passado. E a partir daí, você vai ter um presente onde você tem uma visão de futuro. Talvez você não tenha uma visão de futuro, porque você ainda está preso no passado. E quando você está preso no passado, você não vive os seus melhores dias no presente. E aí o que você faz? Procrastina. Então existe um passo a passo para ressignificar essas crenças limitantes, né? E criar essa mentalidade poderosa que você está dizendo, né? Que eu posso, eu mereço, eu tenho. Sou. Olha só. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções começam aqui.
E tudo que você está pensando, sentindo, vai gerar uma ação. E a sua ação vai gerar o quê? Hábitos, Alfredo. Os seus hábitos vão gerar o quê? Resultado. Então, se você muda os seus pensamentos, se você muda esses sentimentos e essas emoções, as suas ações serão diferentes. E os seus hábitos serão diferentes. E quem tem hábitos bons, se o seu hábito estiver positivo, trabalhando positivo, vai voltar novamente para o quê? Para o positivo. Já viu aquela pessoa, quando ela faz uma cirurgia bariátrica, e ela volta a ter o mesmo peso, Alfredo? Todo mundo acho que já viu essa cena, né? Ou então ela vai beber, ou então ela vai fumar, ou então ela vai se drogar, ou então ela vai ficar viciada em compras. Por quê? Todo excesso é uma fuga. E todas as vezes que tem alguma coisa na sua vida que é um excesso, está disfuncional. E o que está disfuncional é uma fuga. Todas as vezes que você tira um mau hábito da sua vida, se você não colocar um hábito saudável, você vai procrastinar. Você vai se sabotar. As crenças vão gritar. Por isso, é que trabalhar a mentalidade, pessoal, é tão importante como um educador físico que você contrata, um personal para trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu músculo. Tem receita de bolo, Esme. E é um passo a passo, poderoso, libertador, capaz de transformar a sua mentalidade em uma mentalidade de fortalecedora e fazer você olhar ao seu redor e falar, talvez as pessoas ao seu redor não vão mudar, mas quando você muda, todas as coisas começam a fazer sentido. E de uma maneira maravilhosa, quando a gente muda, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Entendeu, às vezes Alfredo? a gente que quer mudar o outro, e não é, né? Primeiro a partir de nós, Exatamente. Depois o reflexo para o outro. Exatamente. E como que a gente consegue vencer essa procrastinação de uma forma definitiva e parar de adiar essas mudanças que são tão importantes? Alfredo, primeiro passo, identifique. Pegue papel e caneta, já começa a fazer um exercício. O que você fala que você quer fazer e que você não consegue? Outro exercício que vai te confrontar muito. Pensa no sentimento ruim de quando você quer emagrecer, que você começa uma dieta e você para. Qual é o sentimento que você tem? Frustração, né? De frustração. E esse sentimento gera em quem em você? Um resultado positivo ou negativo? Negativo. Então, quando você identifica, Esme, aonde você está procrastinando, e lembra do sentimento que você tem, do pensamento, das emoções, quando vem tudo isso, você já começa aí a ficar incomodado. Ok. Segundo passo. Não olhe para as tantas coisas que você tem que parar de procrastinar, mas comece por pequenas ações. A Esme acompanhou essa época da minha vida. Quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha é Fernanda Della Libra, @Fernanda Della Libra. Teve um momento da minha vida em que eu procrastinei muito e eu me auto-sabotei e ganhei muitos quilos aí. E aí, nesse momento, eu nunca esqueço disso. A minha médica falou, Fernanda, olha no espelho, você é tão bonita, você está tão nova, seu marido é bonito, e você está se, em outras palavras, ela não falou essa palavra, mas hoje eu falo essa palavra, você está se auto-sabotando. Então, o que você vai fazer hoje para mudar de vida? E eu saí dali e falei assim, eu tomei uma decisão, e uma decisão certa anula todas as decisões erradas. Eu falei, a partir de hoje, eu vou emagrecer, e eu nunca mais eu vou engordar. O que eu mandei para o meu cérebro, pessoal? Uma informação poderosa, uma crença fortalecedora. Eu lembro. E aí, a partir daquele momento, foram um ano de caminhada com a Esme, de corrida no piscinão, de dedicação, de bons hábitos. Só que o detalhe, quando eu tirei a comida que era um mau hábito, a comida em excesso, a comida que não me fazia bem, eu coloquei o quê? Um bom hábito no lugar. Então, naquela época, não sendo especialista em inteligência emocional, eu fiz a coisa certa, né? Eu coloquei um bom hábito no lugar. O que era um bom hábito? Eu passei a fazer escolhas. E não foi fácil, né? Não foi fácil, mas é possível. Porque todas as vezes que ajuda você fala, uma amiga, ajuda, não hein? é fácil. Você é a média das pessoas que você convive, então eu passei a conviver com a pessoa de energia positiva, uma pessoa alta astral, uma pessoa determinada, uma mulher corajosa, uma mulher que tem alegria de viver, uma mulher que altamente determinada no esporte. Gente, isso também é inteligência emocional. Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são as escolhas que você tem feito? Então eu mudei o hábito. E quando eu mudei o hábito, por um hábito positivo, meus pensamentos começaram a ficar positivos, a minha autoestima começou a melhorar, eu comecei a desestruturar crenças, eu parei de me auto-sabotar e eu cumpri a minha promessa. Não é fácil, mas é possível. É possível.
E se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, o Alfredo também é muito determinado. Quando ele fala, ele é 8, ele é 80. Já perdeu aí mais de 10 quilos. Por quê, Alfredo? O que você fez com o seu cérebro? Você mandou uma informação? Fala para os ouvintes. Eu não queria me frustrar também, né? Então, a hora que eu parti para emagrecer, eu foquei, mentalizei e está dando certo vou perder mais peso aí, certeza. E quando você pergunta se eu tenho um passo a passo para você parar de procrastinar, isso. Comece. É o primeiro passo. Comece. Quando você está caminhando, quando você está dando pequenos passos, ou eu tenho que terminar esses vários, eu comprei vários cursos. Tá, comece. Termine um, passa para o outro. É um passo a passo. Coloca nos seus pensamentos, dê sentido para o que você está fazendo. E outra coisa, pessoal, você só vai mudar de nível, Esme, quando você der legitimidade para ir para o próximo nível. O que é isso? Todo mundo aqui conhece a história de Davi e Golias. Por que Davi venceu Golias? Porque ele foi legitimado na frase anterior, porque ele matou um urso. E por que Davi matou o urso, venceu Golias e foi o maior rei de Israel? Porque ele foi vitorioso nas fases anteriores. Então, todas as vezes que você é legitimado nas fases anteriores, Alfredo, você passa para o próximo nível. O Alfredo está entrando numa nova jornada de trabalho, mas ele é vitorioso na fase anterior. Ele não está entrando numa nova jornada de trabalho porque ele está frustrado na fase anterior. Mas ele está legitimado aí para o próximo nível, porque ele venceu, ele foi um vitorioso. E o que ele fez? Celebrou. Então, olha só, celebre as suas pequenas conquistas. Celebre, por menor que seja. Porque todas as vezes que você celebra as suas conquistas, você está falando para o seu cérebro assim, uau, eu sou capaz, eu venci, eu estou pronto para ir para o próximo nível. A Silvia está falando aqui para você, boa noite, foco, disciplina sempre, constância também, eu ainda acrescento, Sil. O Carlos também, o marido da Silvia, está aqui, a Luísa, Marcinho Almeida. Marcinho, um abraço. Então, tem muitas pessoas nos assistindo, viu, Fê? Coisa boa, fico Nosso muito feliz. Primeiro episódio. Compartilha aí o link com as amigas. Compartilha aí o link com as amigas. Sigam o Instagram, Pode Estar. Sigam também no YouTube o Pode Estar. Gente, eu estou até pensativo demais, porque questão mexe muito com a gente essa entrevista, viu? A gente vai ter um efeito rebote aí grande. E assim, como que a gente consegue transformar essa procrastinação em produtividade sem sentir uma sobrecarga? Porque deve ser um desafio grande aí. Alfredo, todas as vezes que você está fazendo alguma coisa, se você está vivendo dentro do seu propósito, dentro da sua missão, dentro do seu chamado, vai ser leve. Tudo tem que ser leve, deixa fluir. Então, identifique aonde você está procrastinando, identifique as suas crenças, identifique aquilo que tem limitado você, dê sentido para o sentimento de frustração, de tristeza, de arrependimento quando você procrastina e parta para a ação. Comece com pequenas ações, com pequenas atividades para que você possa conquistar grandes resultados. Hoje eu estou aqui, mas eu comecei. E eu comecei lá atrás. E eu fui dando um passo de cada vez. E cada passo que eu dava, eu legitimava o meu passo anterior, né, Esme? E cada vez que eu legitimava o meu passo anterior, eu estava pronta para ir para o próximo nível. E todas as vezes que você olha para o tamanho do seu desafio, a sua tendência, principalmente se você tiver traumas do passado, falas que te limitam, coisas no seu inconsciente que fala, não é para você, sai daí, você não é capaz, engole o choro, deixa que eu faço para você, é difícil, vem cá, fica aqui é mais seguro, você vai procrastinar. Mas todas as vezes que você põe sentido naquilo, todas as vezes que você cria essa crença fortalecedora, você rompe com esses padrões de comportamento de repetição. E aí você vai viver o seu extraordinário, né? A gente fala, o que é viver o meu extraordinário? Eu vou viver esse ano, vai ser o melhor ano da minha vida. Vai depender de quem? Do governo? Porque se você estiver dependendo do governo, talvez não vai ser o melhor ano da sua vida. Você está colocando todas as suas expectativas no seu marido, nos seus filhos, no seu emprego. No quê? Não adianta ficar culpando. Não. É você trazer para você o senso da autorresponsabilidade. Dentro da inteligência emocional, a gente trabalha isso. Você só vive a vida que você tolera. Então, está procrastinando? Identificou? Pare de se sabotar. Como? Crie tarefas, pequenas tarefas, que vai te levar a grandes resultados. Começar pelas beiradas, né? Devagar. Devagar e sempre. Constância.
Fernanda, e sobre os traumas? Quais são os primeiros passos para a gente identificar e ressignificar um trauma que nos limita, que não deixa a gente prosseguir, que nos bloqueia? Ismê, todos nós aqui temos traumas. Eu não tive uma infância fácil, eu perdi meu pai, minha mãe criou a gente com muita dificuldade. Eu fui uma criança sempre muito comunicativa, muito alegre, mas eu também tive muitos desafios, tive muito medo, e por alguns momentos até essa minha comunicação, ela ficou atrofiada. Por alguns momentos da minha vida eu tinha vergonha de ser quem eu era. Isso por quê? Traumas. Quantos aí tiveram traumas de abuso? Quantos aí tiveram traumas de ver seus pais indo embora? Quantos aí tiveram traumas de uma decepção conjugal? Todos nós temos. Só que, quando você identifica esse trauma, quando você perdoa, quando você sabe quem você é, quando você decide não fazer do trauma um amuleto, porque tem duas situações diferentes na nossa vida. Tem um versículo da Bíblia que o Senhor diz: pega a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Só que tem gente que não pega a sua cruz, não nega a si mesmo e não segue. Tem gente que fica parado, Alfredo, olhando a sua cruz, murmurando e reclamando e se fazendo de vítima. Por que a gente se auto-sabota? O que é auto-sabotagem? É um evento de injustiça que você viveu, um evento de injustiça de alto impacto e que você não resolveu aquela situação, um trauma. E aí na primeira fase, Alfredo, esse evento de injustiça, ele criou uma raiz. Você não resolveu, está ali, está te machucando. O que acontece na primeira fase da autossabotagem? Na primeira fase, você sente raiva, ódio, rancor, mágoa. E aí criou o quê? Criou uma raiz. E aí você passa a culpar quem? A situação. Você fala da situação. E aí na segunda fase da autossabotagem, gerou o quê? Um ressentimento. E o ressentimento gerou o quê? Um caule. E aí nessa segunda fase, que já é um caule, não mais uma raiz somente, era uma semente, e aí gerou o quê? Uma raiz, gerou um caule. Você passa a reclamar do evento de injustiça. E não resolveu, Ismê. Passou para a terceira fase. Na terceira fase do ciclo da autossabotagem, o que acontece? Você passa a se vitimizar. E aí você passa a reclamar de tudo e de todos. Ó céus, ó vida. E na quarta fase, que já é uma árvore, que já deu fruto, que já gerou mais semente, você passa o quê? Anular o sentido de tudo. Olha só que interessante. Existe algum trauma insuperável que a gente não dá conta de deixar para trás? Depende. Porque quando você olha o seu trauma, identifica esse quadro que eu exemplifiquei aqui para você, e você entende isso tudo. Você quer ver uma pessoa que passou por um trauma muito forte, reclamou, se fez de vítima, criou ressentimento, criou a raiz da amargura, não resolveu. Essa pessoa está com depressão. Essa pessoa está paralisada. Essa pessoa está adoecida. Mas quando você coloca lupa naquela situação, quando você perdoa, quando você identifica aquilo, quando você ressignifica esse trauma e dá um novo sentido. Olha, até aqui eu paralisei a minha vida, mas de agora para frente eu vou ser a protagonista da minha história. Eu vou deixar isso, mas vou deixar de uma maneira leve. E você decide seguir em frente. Então entende a diferença? Já viu aquelas pessoas que só reclamam, que só murmura, que coloca na situação de vítima, que se faz de coitadinha? Essa pessoa fala assim: você não sabe como é a minha vida, você não sabe o que eu passei. Então ela decidiu o quê? Carregar a cruz dela e andar, ou olhar para a cruz dela e reclamar? Reclamar. Não. E a gente precisa aprender a andar. E aí tem um versículo da Bíblia que diz: é caminhando e andando e chorando, mas eu vou voltar sorrindo, colhendo e sorrindo. Então você não é o que fizeram com você, Ismê, mas você é o que você decidiu ser a partir da sua escolha poderosa. Uma decisão certa vai anular todas as decisões erradas. Fui traída, fui humilhada, fui excluída, fui abandonada, não importa. Seja forte, seja corajoso, olhe para esse trauma, ressignifique, perdoe. E a gente faz uma ferramenta poderosa dentro da inteligência emocional, que faz você voltar nesse passado. Vai doer como nunca, mas para não doer mais, para não te incomodar mais, para não te frustrar mais. E interessante, Alfredo, que tem pessoas que se sabotam na vida financeira,
Tem pessoas que se sabotam na comida, comem as emoções. Tem pessoas que se sabotam na automutilação. Então, é tão forte você entender das suas emoções, porque a partir do que você entende é que você é curado. Você é um engenheiro. É quando você entende onde está o problema daquela fundação, é que você resolve o último grau de uma obra, não é assim? Por quê? Você foi o quê? Na raiz. Então, às vezes, a gente tem que voltar no passado, pessoal. Então, tem que mexer nessa ferida. Tem que mexer na ferida. É difícil. Que ela não doa mais. Tratar ela direitinho, né? Mas tem que mexer na ferida, né, Fê? Como lidar com o medo de enfrentar essa dor do passado para romper e crescer, já que a gente está mexendo nessa ferida? É medonho, né, mexer nessa ferida. Como que a gente faria isso? E é engraçado quando a gente fala do medo, Alfredo. O medo, ele é real? Você nasceu com medo ou você aprendeu a ter medo? Pelo que você está falando aí, deve ter aprendido, né? A gente aprende. Uma criança, quando ela nasce, ela é destemida. Ela cai na piscina e morre afogada, infelizmente, né? Ela põe a mão no ferro. Então vamos lá, não vamos longe não. Quando eu era pequena, lembrei de um fato aqui. Eu morava num casarão na Major Eustáquio. A minha tia estava matando um rato na cozinha. Eu fiquei com trauma a vida inteira de rato, por conta da minha tia desesperada, tentando matar o rato, com medo, todo mundo gritando, todo mundo esperneando. Olha só as marcas do passado. Tá vendo? O rato. A minha filha com gato, por conta de uma prima dela. Então, você está vendo aonde que está? Aprende. A Ismê já deu, ela exemplificou. O medo, ele é adquirido. E aí, tá ligado às nossas situações do passado? Tá. Porque talvez passaram tanto medo em você. E talvez o homem do saco preto. Então, o homem do saco preto. A mulher do algodão do banheiro. A mulher do banheiro, a loira do banheiro. Vai te colocar no saco, você nunca mais vai vir, você vai embora. Quantas vezes? Eu já falei isso para meus filhos, né? E aí a gente faz o quê? Coloca o medo. Você vai cair daí, você vai quebrar a cabeça, você vai quebrar o pescoço. Então o medo, ele é colocado em nós. Só que aí você vira um adulto, né? Porque enquanto é criança, tudo bem. Já viu a mãe bomba? Vou contar até 3 pra você deitar. 1, 2, na terceira vez, o menino sai correndo e deita e faz de conta que tá dormindo. Então o medo, ele é colocado. E o nosso cérebro, ele foge do comando de medo. Então uma criança que colocou a mão no ferro e queimou, ela não vai colocar mais. Por quê? O cérebro dela teve um estímulo de dor. E olha que interessante. Deu um pânico, né? Eu tenho uma ferramenta, Esmê, que inclusive essa ferramenta, quem está nos ouvindo aí, vamos fazer uma imersão e vamos aplicar essa ferramenta da inteligência emocional, onde eu ensino você a romper com os seus pensamentos negativos através de um estímulo de dor que você vai mandar para o seu cérebro. Porque a partir desse estímulo de dor, automaticamente o seu cérebro, que ele não acredita, que ele não sabe diferenciar o que é verdade e mentira, ele vai te tirar daquele lugar de dor. E então, vem imersão por aí. É imersão, meninas. Então, olha só, as ouvintes aí, dia 15 e 16 de março, aqui no espaço da Ismê Nasser, nós estaremos fazendo essa imersão. Vamos trabalhar a inteligência emocional, algumas das técnicas e ferramentas comprovadas para transformar a sua vida, fazer você romper, fazer você ir para o próximo nível, fazer você passar por esse autoconhecimento. Mulheres que terão um conteúdo aí da consultoria, né, Silvia, de estilo imagem de hoje, eu ouço assim, ó. Nossa, eu gosto tanto das suas roupas, eu gosto tanto da maneira como você se veste. Onde você compra suas roupas? Nossa, eu gosto do seu colorido. Sabe o que foi, pessoal? Consultoria de estilos e imagem com a Silvia e o Ismê. E é na mentoria, na imersão, nós vamos ter conteúdos da consultoria de estilo e imagem. Então, você não pode ficar de fora, você mulher, porque nós somos um contexto. Então, você mulher que nos ouve, não deixe nada te limitar. Não deixe nada te sabotar. Não deixe ninguém falar para você o que você tem ou não tem que fazer. Não pense que você tem que dar conta de tudo, mas você tem que conseguir ser sua melhor versão com os recursos que você tem hoje. E quando você sabe quem você é, quando você coloca intensidade nas suas ações, nas suas intenções, quando você coloca foco, disciplina e constância, você vai romper. Não tem como dar errado. É isso aí. Fernanda, o Jamilton está dizendo que a gente tem que romper com isso, que a gente precisa deixar de lado essas pessoas que reclamam de tudo, porque na verdade elas são atrasos de vida, né? Mas eu acho que assim, ao invés de deixar de lado, a gente pode tentar, com essa técnica sua, com essas
com esses meios, a gente alertar a pessoa para isso. Né? Porque ela, no fundo ela está sofrendo também. Alfredo, né? Mas olha só. Obrigada ao nosso ouvinte pela pergunta, pela colocação muito importante. Mas tem um detalhe, Alfredo. A nossa mente, para você não se auto-sabotar e você não viver mais eventos de injustiças, e para você romper, você não pode. Dentro da minha mentoria, a gente tem uma ferramenta que te ensina a blindar a sua mente. E sabe qual que é uma das coisas que nós precisamos fazer para blindar a mente? Parar de ouvir problema de todo mundo. Alfredo, você só vai ajudar se você tiver habilidade para ajudar e se a pessoa quiser ser ajudada. Porque tem pessoas que estão querendo buscar aqueles que vão lamber as suas próprias feridas. Tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que não querem sair do conforto e pro confronto. Já viu uma pessoa assim? Ela chega, ai, Alfredo, minha vida tá, ó céus, ó vida, né? Reclama, fala assim, cara, eu tenho uma saída para você. E ele pega e fala assim, então, Alfredo, mas deixa eu te contar meu problema. Ela muda, ela volta. E você vê que ela só quer uma pessoa, ela só quer um amuleto. E se você ficar perto, você acaba somatizando. E aí que tá, nós somos energia. Então, se você ficar consumindo conteúdo, você não é a média das pessoas que você convive. Verdade. Então, uma das ferramentas que eu ensino, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, é blindar a sua mente. Fernanda, como eu blindo a sua mente? Papel e caneta. Não reclame. Primeiro passo. Segundo passo, escuta seletiva. Pare de dar ouvido para todo mundo. Você não é o salvador do mundo. Você não tem ferramentas para resolver o problema de todo mundo e nem queira fazer isso. Terceiro, bondade com limite, Alfredo. Porque tem gente que é tão bom, mas tão bom, que faz o quê? Que se anula pelo outro. Capacidade de falar não, querer agradar todo mundo. Entende? Então você precisa parar de reclamar, você precisa parar de dar explicação, você precisa parar de querer ajudar todo mundo. A gente chama de ajuda seletiva. Você vai ajudar só se você tiver habilidade, se a pessoa te pedir ajuda. E se você não tiver habilidade, você fala assim, meu amigo, me desculpa. Vou te dar um exemplo. Eu sou mentora, eu só sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Fiz a minha formação, estudei muito para isso, mas eu não sou psicanalista. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Então, às vezes, algumas pessoas me procuram, eu já identifiquei pessoas que o caso era psiquiatra. Eu falei, olha, eu não posso medicar, eu não tenho essa habilidade, então eu não posso te ajudar. Se eu pego um caso desse, vai consumir o meu poder, energia, vai consumir as minhas habilidades e eu não vou resolver o problema da pessoa. Entende? Então, você não tem que ser o salvador do mundo. Pelo contrário. Você pode tentar ajudar a pessoa. Se você identificar que ela só quer uma muleta, você tem que sair de cena. A Luísa falando que essa é para você, Meralda. Aê, Luísa. A questão da generosidade, né? É bondade com limite, sabe? Não dar explicação, pessoal, bondade. Como eu blindo minha mente, Fernanda, para mim não me sabotar, para me romper e para mim não viver novos eventos de injustiça. Alfredo, nós temos assunto aqui para a noite inteira, mas como nosso tempo é curto, mas olha que interessante isso. Fernanda, então tá, você falou que a autossabotagem começa em uma semente de um evento de injustiça. Como que eu vou fazer então para mim não me sabotar? Não posso deixar gerar semente, não é, Esmê? E da onde vem a semente que faz você viver um evento de injustiça? Da mente aberta. Sua mente tem que estar blindada. Então, se a Esmê conseguir não dar explicação, não reclamar, tiver uma escuta ativa, ajuda seletiva, bondade com limite, automaticamente a mente dela está blindada. Exemplo, Fernanda, a Esmê é muito boa, só que ela foi muito boa para uma pessoa muito mal. E essa pessoa deu uma rasteira na Esmê. O que aconteceu? Ela ficou tão mal, mas tão mal, que ela passou a ter mágoa, rancor, tristeza, ressentimento, já entrou num evento de injustiça, já começou a se auto-sabotar. Fez sentido, Esmê? Muito. Então, se você aprender a falar não e não ter que ajudar todo mundo, automaticamente você é uma pessoa que tem a mente blindada. E se você é uma mulher que tem uma mente blindada, não fica dando explicação, não reclama, não murmura e ajuda só se você tiver habilidade para ajudar, você vai se tornar uma mulher mais próspera, mais abundante, mais eficaz, com mais resultados e não vai viver eventos de injustiça. Automaticamente, você não vai se auto-sabotar. Isso aí. Fernanda, a gente já está encaminhando para o fim. Tem que agradecer um amigo, Rodrigo Zerbini. Rodrigo Zerbini. Abraço para o Rodrigo Zerbini. Né? Ana Paula. Hoje passou aí na TV a propaganda da CCM, né? Estão com uma fralda nova para geriatria. Estão sempre inovando.
E é isso, a gente fica muito feliz com sua presença, que esse novo desafio, esse novo caminho, você vai brilhar, vai ajudar muita gente, que é o mais importante. Amém. Porque você tem capacidade para isso, você tem empatia, você é uma menina muito simpática, batalhadora. E é isso, eu fico muito feliz de te receber aqui, a casa é sempre sua, né? Nós somos, até suspeito de falar, nós somos muito amigos, então, né? É isso. A Esmeralda também tem as colocações dela para fazer aí e espero te receber aqui mais vezes. Amiga, com certeza. É muito orgulho ter você aqui nesse nosso primeiro episódio, um bate-papo super legal, descontraído. E deixa aí deixa uma deixa para você, que esse estúdio é para você também. Nossa, né? Para você fazer seus conteúdos cada vez mais bonito aqui. Eu acho que a gente tem que explorar, né, essa sala que ficou muito boa. E é isso, e nós estamos também com a Pode Estar, um conteúdo que vai trazer muita habilidade para vocês também, que vocês podem vir gravar, podem alugar essa sala, tá? Então fica essa dica para todos aí, todos os ouvintes. Maravilha, só agradecer aos ouvintes, dizer que, mais uma vez, Alfredo, obrigada pela confiança, pelo carinho, é uma honra estar aqui, é uma honra também poder dissipar o meu poder, entregar um conteúdo valioso, né? Você que se conectou com esse conteúdo, eu tenho vários formatos aí de entregar esse conteúdo, porque ele realmente é bem extenso. Hoje, dentro da inteligência emocional, a gente trabalha crenças limitantes, a gente trabalha procrastinação, a gente trabalha autossabotagem, a gente trabalha traumas, a gente constrói em você aí uma nova perspectiva, crenças fortalecedoras. Então, a gente tem aí algumas palestras com conteúdo e treinamentos, a mentoria individual, a mentoria em grupo. E vai ser muito bom me conectar com pessoas que realmente querem mudar o nível, querem ter a vida transformada. E uma mensagem final que eu deixaria é: quando você sabe quem você é, quando você aprende a lidar com as suas emoções, quando você começa a celebrar suas conquistas, quando você começa a legitimar suas vitórias, vencer todas as suas barreiras, não tem como você não ser uma pessoa altamente eficaz, uma pessoa de alta performance e uma pessoa curada para curar pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. E que você possa ser essa pessoa que toma uma decisão certa para anular todas as decisões erradas e saber que você pode tudo aquilo que você quer, que você é capaz, que tem uma prosperidade e abundância imensa lá fora à sua espera, que você pode acessar e que você vai acessar. E depende de quem? Somente de você. Então, gratidão. Alfredo, sucesso, porque eu sei que você também está no lugar onde você foi chamado para estar. Eu tenho certeza que esse podcast estar, né, de estrela, vai estar aqui pessoas que vai brilhantar Uberaba, vai dar voz para muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, porque hoje essa conexão, quantas coisas eu aprendi, pessoal, pelo YouTube, né? Quantas coisas eu aprendi pelos podcasts que a gente assiste, né, amiga? Fica e que tanto nos assistindo. Agrega, né? Então, gente, é tão maravilhoso e que você possa consumir esses conteúdos, porque a nossa mente não tem que ser fortalecida. Então, compartilha conteúdos poderosos capazes de transformar vidas. Gratidão. Vamos dar um alôzinho para a Dagma, que também está aqui conosco. Dagma, minha mentorada, né, Dagma? Onde nós tivemos a nossa primeira aula, foi maravilhoso. Estou com uma turma linda, SME. Ontem nós estávamos em 40 mulheres. Agradecer, nossa, imensamente. Vamos estar aqui também na SME, dia 15 e 16, eu e ela, nessa parceria, que nós somos parceira de uma vida, nessa imersão que nós vamos alcançar muitas mulheres. Vamos estar aí com muitos convidados especiais. Com muitos convidados, palestrantes, que ainda é surpresa, amiga? Surpresa, né? Mas eu vou falar, tem para todos os gostos. Tem para mulher empreendedora, tem para mulher que quer cuidar da saúde, tem para mulher que quer cuidar do corpo, tem para mulher que quer cuidar da mente, tem para tudo, um presentaço, gente, no mês das mulheres, para todas as mulheres, né? Nós vamos fazer um evento lindo para essas mulheres. Então, gente, não fica de fora não, tá?
tá? Vai valer muito a pena, né, Alfredo? Entrem aí no nosso grupo, é só nos chamar aí no WhatsApp e entrem no grupo da imersão. Já está bombando de mulher lá, ó. Já temos mais de 50 mulheres. E olha, gente, só que a gente tem uma notícia aqui, né, Ismê? As vagas são limitadas. Então, queria muito que você fizesse parte desse momento de alto impacto que você vai passar aqui. E nos chame. E assim, eu já sou de casa aqui então, né? Então aqui já é meu espaço, vou gravar meus cursos aqui, vou fazer minhas entrevistas aqui. E eu tenho certeza que esse lugar aqui, Alfredo, ele já é. Nós já declaramos aqui, porque tudo começa na nossa mente. E você tem um poder sobrenatural naquilo que você fala, porque aquilo que você fala, você mandou para o seu cérebro aquela informação. Então, recebe essa informação de que esse lugar é um lugar de muitas coisas maravilhosas, transformadoras que vai acontecer, viu, amiga? Porque vocês são merecedores. Casal nota 1000, que todo mundo ama. Sim. Muito obrigada pela participação no primeiro Pode Estar. Vamos junto, ó, segue lá o Instagram, Pode Estar. Obrigado, tchau, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.